Aí, nós já estamos ao vivo. Pessoal, nós estamos aguardando o Wellington, mais um minutinho, aí nós já começamos o nosso bate-papo, só para dar tempo dele chegar e para a gente compartilhar com os amigos também, tá? Boa noite, Edson. Célia. Agenor Nabelo. Madil. Vão todos bem. O Edson está por aí. É. Boa noite, vai. O Edson está perguntando para você, Marcelo. O Edson, fez muito calor aqui em Florianópolis hoje e eu andei fazendo umas arrumações aqui em casa, aí eu fui tomar um banho e o cabelo não ficar muito rebelde, eu botei um gel, então por isso que ele está penteadinho hoje. Rebelde. É nada do Wellington, o Wellington está preocupando. É o fuso horário. Mas você sabe que eu até fiquei preocupado, estou esperando ele entrar para perguntar. Eu vi ele anunciando, o pessoal de Bauru, que vai ter Feira Amor, que é uma feira tradicional ali de Bauru, e ele está anunciando que vai ter o lançamento do livro dele. Não sei se é online. Fiquei curioso. Fernando está por aí. Bem-vindo, Fernando. A Célia está falando que o Wellington está nas praias. Não está não, Célia. Está em restrição. Boa noite, Acácio. Brasil, isso é na sua cidade. Basilícia, vizinha Basilícia. A patroa está aí, Alexandre? Ah, está aí, ó. Pois é. Trabalhando, tem que trabalhar. Juízo, hein? Maria Rosário, companheira de sempre. Antônio, nós já estamos iniciando, nós só estamos aguardando um minutinho para ver se o Wellington deve ter tido algum problema, porque eu mandei, ele visualizou, não sei se não está conseguindo entrar, mas
de qualquer maneira, nós vamos iniciar o bate-papo já. E aí ele pega no meio do caminho. Só fiquei preocupado, porque... Ah, a Beth também, ó, em São José, sempre está com a gente. Mais uma vizinha. A Beth sempre está com a gente, eu sempre lembro que ela é da região. Bom, Marcelo, vamos começar o bate-papo? E o Wellington deve ter tido algum problema, realmente, porque normalmente ele sempre entra antes do horário, e a gente vai conversando, e se ele conseguir entrar, nós aproveitamos o Wellington também. Bom, primeiro, obrigado de novo, né, de estar com a gente, de ter topado participar mais uma vez, estar fazendo a transmissão com a gente, de estar conversando sobre isso, né? A ideia de bater um papo hoje, falei com você, era para o Orson também estar junto, que são os três que escrevem para a gente semanalmente, né? A ideia era a gente conversar um pouquinho disso, claro que com um olhar um pouquinho crítico, que é o que a gente sempre faz, para a gente tentar fazer com que realmente desperte algumas coisas das pessoas, mas, de novo, obrigado, né? Eu brinco que as pessoas, quando eu brinco, toda vez que alguém vai fazer palestra para a gente, ela fez 2 vezes e virou trabalhadora. Então, no caso seu e do Wellington, dançaram, né? Porque vocês escrevem toda semana e participam das transmissões, viraram sócio fundador, né? Não tem muito jeito. Então, bem-vindo, Marcelo, muito obrigado mesmo. É sempre uma alegria a gente poder estar conversando um pouquinho. Sempre às ordens, Alexandre. Bom, Marcelo, a ideia disso, eu estava falando agora, né? Da gente conversar sobre isso, tomara que o Wellington realmente consiga entrar, foi da gente conversar um pouquinho sobre a ideia, né? Só para as pessoas que estão entrando, gente, muita gente talvez, sempre tem gente nova na página, transmissões. O Marcelo e o Wellington escrevem na página do Amigos do Bem já há mais de 2 anos e meio, né, Marcelo? O Marcelo todo sábado, o Wellington toda sexta-feira e o Orson todo domingo. Mais alguns colaboradores se enviam por mês, mensal e tal, mas o Marcelo e o Wellington e o Orson escrevem toda semana já, mais de 2 anos e meio. E a ideia da gente conversar sobre a importância desses textos e tudo mais. A primeira, Marcelo, e eu queria muito que você falasse isso, quer dizer, claro, foi um convite, você aceitou de pronto, a gente mal se conhecia, né? Nós nos conhecemos através do ECK, e depois acabamos estreitando um pouquinho os laços, como fiz o convite, você acabou aceitando. E eu sempre digo que eu acho extremamente importante, né, quando a gente traz esse tipo de... Aliás, qualquer tipo de texto, mas especificamente, eu vou falar pela nossa página, né, que é o caso seu, do Orson e do Wellington, que sem nós combinarmos, sem nós nos programarmos, cada um tem um estilo completamente diferente do outro, e acaba meio que complementando. Inclusive, algumas coisas você e o Wellington têm feito juntos. O que você vê nesse sentido, Marcelo? Eu vejo que você sempre colabora, faz os textos no ECK, em outros lugares, mas nós tivemos essa preocupação, quando do convite para vocês, da gente criar essa rotina de ter um texto semanal, justamente para a gente falar de doutrina espírita. E vou adiantar para deixar você falar um bom tempo agora. Por que teve essa preocupação do Amigos do Bem? Porque no nosso olhar, durante muito tempo, tem muita coisa nas redes, mas nós vimos e vemos ainda muita coisa superficial, muita coisa de autoajuda, muita coisa de tirinha, muita coisa de olha, meu irmãozinho, vamos aí, nós estamos aqui, e muito pouco de doutrina espírita, realmente. Então, a preocupação ou o convite, no primeiro momento, para vocês três, foi nesse sentido, de a gente ter esse hábito de um texto, e vocês três têm esse cuidado, sempre muito ligado, extremamente voltado para a doutrina,
Claro que tem, é o que eu sempre digo, um texto é mais leve, o outro é mais aprofundado, o outro é mais longo, o outro é mais curto, mas enfim, como é que você vê isso? O que você me fala dessa situação? Foi essa situação que nós convidamos, por isso que eu te falei na época. Né? Olha, eu me vejo como articulista espírita desde 1985. Eu me tornei espírita em 1981 e já em 1985 eu comecei a esboçar os primeiros textos. Eu estava terminando o segundo grau, já tinha experiência de escrever poesia e crônica, e estudando a doutrina, a gente sempre fazia aquele esforço de interpretação dos textos, procurando colocar o nosso viés, né? Procurando colocar a nossa forma de ver um determinado ensinamento. Claro que, como a grande maioria das pessoas que começam no Espiritismo, nós somos atraídos pela parte moral, ou somos atraídos mais especificamente pelos ensinos de Jesus. Então, como eu fazia palestras, eu aproveitava as palestras, os meus resumos, e ia transformando em pequenos artigos. Assim eu comecei. Depois eu fui fazer jornalismo, em 87, e aí a minha visão ampliou um pouco. Eu já passei a ser repórter, já passei a ser editor, né? Eu fui editor de várias revistas e jornais impressos, depois eletrônicos. E quando eu escrevo, Alexandre, eu tenho como princípio uma diretriz de um velho professor do jornalismo que me ensinou. Ele dizia assim: quem escreve, Marcelo, escreve primeiro para si. O primeiro foco, a primeira satisfação tem que ser dada para você mesmo. Você tem que olhar e se enxergar no texto e entender aquilo que você está querendo passar. Depois você vai em busca de outros alvos. Então, se você é um jornalista esportivo, se você é um jornalista político, se você é um jornalista de polícia, né? Se você é um jornalista de geral, de cotidiano, você vai ter um público cativo. E dentro da doutrina dos espíritos, ou dentro do chamado movimento espírita, também nós temos segmentos, temos nichos. A principal vertente que existe no movimento espírita é justamente formada pelas pessoas que estão em busca de um texto que fale a sua alma, que lhe console, que lhe traga algum lenitivo, né? Alguma compensação em razão das dores, das dificuldades, das provações, das expiações a que todos nós indistintamente estamos acostumados. Só que nós não podemos ficar apenas falando do consolo para essas dificuldades. Nós temos que avançar um pouquinho mais. A proposta genuína do Espiritismo, a proposta do Espiritismo de Allan Kardec, que está aqui atrás de mim, é uma proposta de educação. E educar significa preparar alguém para o futuro, credenciar o indivíduo para que ele possa andar com as suas próprias pernas. Essa é o grande salto de qualidade da doutrina espírita, porque, ao contrário de grande parte das filosofias e religiões, que apenas oferecem essa vertente do consolo, essa vertente do atendimento, da assistência, o Espiritismo conduz a ideia do pensar por si mesmo. E aí nós vamos buscar lá no ponto ancestral da doutrina, né? Vamos buscar, por exemplo, em Sócrates e Platão, que trabalhavam com isso, com a ideia do indivíduo autoconhecer-se, com o indivíduo buscar as respostas dentro de si e não no derredor. O derredor ajuda, o cenário, o locus ajuda que ele se perceba, mas as respostas vão estar dentro dele, não vão ser encontradas em livros, em textos, não vão ser encontradas em convívios. Isso também vai contribuir, mas a grande resposta está dentro de nós. E aí, quando você me convidou para assumir esse encargo de escrever semanalmente, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre produzo muito, né? Eu produzo quase sempre por inspiração, como eu costumo dizer. Claro que nós
que somos espíritas e somos médiuns. No meu caso, eu sou médium sensitivo, eu sou médium de magnetismo, eu sou médium de cura, eu sou médium de psicografia, né? Todas essas potencialidades bem restritas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, o Marcelo é médium de cura, o Marcelo, então, tem um local de atendimento em que ele recebe 200 pessoas por dia, 200 pessoas por semana para o atendimento. Não. Eu sou médium de cura na medida em que eu estou nas circunstâncias, não fico num lugar esperando aquela fila de necessitados ou de doentes do corpo e da alma. Mas, na questão da escrita, falava eu da inspiração, eu estou inspirado todas as vezes que eu me sentar na frente do computador. Antes era no papel. Escrito. Agora é o computador, né? Então, como eu fico quase o dia todo online, por causa das minhas atividades profissionais e por causa das minhas atividades espíritas, muitas das vezes, chegou o homem aí, muitas das vezes eu paro uma atividade profissional que eu estou fazendo porque me vem uma inspiração, eu não posso perder aquele mote. E aí eu escrevo. Nem sempre eu escrevo o texto do início ao fim. Às vezes fica 3, 4 parágrafos, fica ali guardadinho. Alguns dias depois eu volto e complemento. E parece que a inspiração parou exatamente naquele ponto e continua. Eu não aprendi a fazer isso na faculdade. Eu não aprendi isso alguém me ensinando, alguém próximo. Eu aprendi com as minhas próprias potencialidades. Daí vem a ideia que eu falei há pouco de olhar para dentro de si, de descobrir os talentos que Jesus de Nazaré falou que todos nós somos portadores, né? Que fizeste dos teus talentos. Essa é a grande ideia. E nessa dobradinha, ou nesse tripé aí, esse trio parada dura aí, Wellington, Orson e Marcelo, nós temos estilos muito peculiares, mas, ao mesmo tempo, os nossos estilos acabam se aproximando. Claro, eu nunca escrevi nada junto com o Orson, mas eu me vejo em muitas crônicas do Orson. O Orson é alguém que eu conheço desde que eu comecei a militar na imprensa espírita, lá em 1985, quando nós assumimos aqui em Santa Catarina uma função de correspondente, de delegado, era o nome que se usava na época, da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Eu não era jornalista ainda, eu era escritor, então eu entrei nessa leva. E aí, sempre conheci o Orson falando das questões evangélicas, das questões morais da obra de Kardec. E sempre tive essa noção. Publiquei muitos textos do Orson, mesmo sem conhecer. E depois eu vim a conhecer o Baldo, que é um excelente cronista. O Baldo tem tiradas fantásticas, né? Ele pega um fiozinho da meada e faz um novelo inteiro. E aí surgiu também, ultimamente, do ano passado para cá, essa dobradinha. Às vezes o Wellington publica um texto no Face dele de 3, 4 parágrafos, eu olho para o texto e me enxergo nele. E aí eu começo a escrever em cima. E eu fiz a primeira vez, mandei para ele, não sei se mandei para ele, ou se já publiquei direto no ECK. E ele gostou. E eu também gostei do resultado. E aí a gente começou a fazer isso. Não é sempre que acontece, né? A pessoa que está do outro lado da tela pode pensar assim, não, o Marcelo escreve um pedaço, manda para o Wellington complementa e aí nós dois publicamos. Não é assim, às vezes ele publicou no Face algum pensamento, pensou alto, eu vou lá e capturo e faço o texto. Então também tem funcionado assim, meio na inspiração, mesmo, meio na espontaneidade. Agora vamos deixar ele falar, que eu já falei muito. Então, boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Marcelo. Está começando agora? Todo mundo falou que só foi você mudar para Salvador que deu esse sossego. Mas na realidade, eu estou em Bauru, tá? Então, eu falei do Marcelo que eu imaginava, mas... Eu estou em Bauru. Quem me avisou foi o Edson. O Edson é um amigo meu, e o Edson mandou para mim uma mensagem. E onde você está? Eu falei, rapaz, eu achei que fosse outro horário. Então... eu acabei me confundindo, né? Peço até desculpas a vocês. Mas, assim, é um prazer estar aqui com o Alexandre. O Marcelo é um parceiro, né? O Marcelo é um parceiro, já conheço o Marcelo há muito tempo e nós escrevemos juntos, como ele disse, né? Nós escrevemos
muitas coisas juntos, temos um material bastante vigoroso que nós trabalhamos e quem sabe no futuro possa gerar um filho, né? Meio do Marcelo, dizem que 2 homens não geram filho, mas nesse caso pode gerar, como eu já tive, ele estava falando do Orson, eu já tive um filho com o Orson, nós escrevemos um livro, A Arena de Conflitos, e tantos outros trabalhos que nós fizemos juntos, e agora com o Marcelo. Então, aproveitando aí essa deixa que ele colocou para nós, né, e escrevemos juntos várias coisas, e é um grande prazer, imagine, né, para mim, fazer uma live com você, Alexandre, que é meu amigo de longa data, e com o Marcelo, 2 pessoas que eu admiro, 2 pessoas que eu tenho como referência. Imagine a alegria, a satisfação que é para mim poder participar com vocês disso, poder escrever com o Marcelo, né? Olha só, você ter alguém como referência e escrever junto com esse alguém. Então, é algo sensacional. Então, eu deixo esse registro aqui. Muito bom mesmo. Que alegria, né? Vai ser um bate-papo muito legal hoje, um bate-papo descontraído. As lives, elas têm esse viés descontraído, esse viés bacana, que a gente pode trocar ideias. Que bom. Obrigado, viu, Edson? Valeu. O Edson que me avisou aqui. Não, mas, Edson, só aproveitando, nós começamos agora há pouquinho, eu só comentei com o Marcelo, e a gente abriu esse bate-papo falando que vocês escrevem junto com o Amigos do Bem há mais de 2 anos e meio, semanalmente. É muita coisa, né? Então, é uma produção muito grande. E o comentário, o Marcelo estava falando a respeito do seguinte, eu falei para o Marcelo que mesmo sendo 3 pessoas diferentes e com características muito próprias, acabam todos com uma preocupação muito grande. Eu falei para ele, às vezes um texto muito mais leve, às vezes um texto muito mais pesado, muito mais profundo em relação à doutrina, enfim, mas cada um muito característico. Mas, quando nós fizemos o convite para vocês 3, primeiro foram vocês 2, depois o Orson, foi muito nesse sentido, de conhecer o trabalho de vocês e achar que isso se encaixaria na proposta da página do Amigos do Bem, que era fugir, eu estava falando com o Marcelo, do que, infelizmente, ou para algumas pessoas, felizmente, mas na nossa visão, quando criamos a página, da mesmice ou do superficial, ou de se falar muito de doutrina, das frases. Olha, a frase pronta de Chico, olha que lindo, toca o coração? Toca. Mas continua ficando na superfície, né? A gente acaba não conseguindo aprofundar, porque aquilo toca no momento e a maioria de nós acaba nos preocupando em aprofundar ou querer saber um pouco mais daquilo, né? Aquilo me consolou, me fez sentir bem naquele momento, está resolvido o problema momentâneo, né? Então, quando nós procuramos vocês, foi nesse sentido, e o Marcelo estava falando disso. E eu perguntei para ele isso, quer dizer, para você também, isso tem essa importância, porque os textos de vocês, a gente percebe que tem essa preocupação, de fugir do tanto que o Marcelo estava comentando. Normalmente, os seus textos, por exemplo, o seu e o Marcelo também, né, principalmente vocês 2, sempre cutucando, sempre fazendo com que eu, pelo menos, me incomode com o que eu estou lendo. Então, nesse sentido, que foi a primeira pergunta para o Marcelo. Quando a gente convidou, foi nesse sentido. E a gente teve uma resposta, mais uma vez, surpreendente para o lado bom, porque foi atingir o objetivo. E é muito interessante que as pessoas da página começaram a se habituar a esse tipo de proposta nossa. Tanto que, se você colocar um texto muito superficial, não tem interesse. Eu falei isso para o Marcelo uma vez no texto dele. Eu acho que foi um texto... Há uns 1 ano e meio atrás, né, eu estava na estrada, não era o dia do texto dele, ele falou, veio um texto, publica. Nós publicamos durante a semana e foi um dos textos que teve mais interesse. E era um texto extremamente técnico, profundo, que interessou, fugindo desse comum, né, que tem. Para você, como é que é isso, Hélio? Olha, então, eu posso falar de maneira muito tranquila, porque sou seu amigo e já trabalhei em parceria com o Orson e com o Marcelo. E, assim, eu acho que são 2 divulgadores com excelência da doutrina espírita. Eles trabalham... Agora, um grande ponto que eu toco, tanto no Orson quanto no Marcelo,
é o de trazer Kardec para o cotidiano. Eles têm essa habilidade, eles conseguem fazer isso, eles conseguem sair do lugar comum. Se você pegar, por exemplo, os textos que o Orson escreveu no nosso livro Arena de Conflitos, tem justamente esse viés. Se você pegar os textos que eu e o Marcelo escrevemos, né, que assinamos nós dois, tem justamente esse ponto de tirar a doutrina espírita do lugar comum e mostrar a doutrina espírita no cotidiano. Eles têm essa habilidade, eles têm essa capacidade. Então, é muito prazeroso, é muito bom trabalhar com autores assim. O Marcelo já tem um estilo um pouco mais requintado, um pouco mais sofisticado, que acaba agregando valor à minha veia de cronista. Então, isso casa legal. Já com o Orson, nós fazemos uma coisa em separado. Eu escrevo, por exemplo, o romance, né, a história, a crônica e tal, e ele entra com os comentários doutrinários. Então, veja, são dois pontos completamente diferentes, mas que convergem para o mesmo lugar, que é a divulgação da doutrina espírita, que é levar a doutrina espírita para o público. E isso é muito importante. Porque nós que estamos mergulhados na doutrina espírita, temos que ter esse foco, levar ela adiante, levar ela para o público, dialogar com o cotidiano, dialogar com o dia a dia, dialogar com as pessoas das mais diversas maneiras. E tanto, né, já que nós estamos falando desses dois autores especificamente, do Marcelo e do Orson, eles têm essa habilidade, eles têm essa capacidade, eles conseguem levar a doutrina espírita de uma maneira simples, porém profunda, para o dia a dia, para o cotidiano do indivíduo. E o Marcelo também ele tem essa veia poética. Né? Se você pegar, por exemplo, as publicações que ele faz, ele tem esse viés poético, esse viés lúdico, essa questão da imaginação. E isso é fundamental. Para mim, Alexandre, é um grande prazer poder trabalhar com esses dois autores. E a gente sabe como a literatura espírita ela é importante para a própria divulgação da doutrina espírita. Muitas vezes, as pessoas criticam a literatura da Zíbia Gasparetto. Mas, olha, se você viajar para fora do Brasil, você não vai encontrar Divaldo Franco, você não vai encontrar Chico Xavier. Vá numa livraria fora do Brasil, você vai encontrar Allan Kardec ou Zíbia Gasparetto diante dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Então, os elementos que ela traz, que esse tipo de literatura traz, também servem como grande divulgação para a doutrina espírita fora dos horizontes do Brasil. Para mim, é uma grande honra poder trabalhar com o Marcelo, poder trabalhar com o Orson, mas eu não posso deixar de falar da literatura, já que nós estamos falando disso, da literatura, da divulgação da Zíbia Gasparetto. Pode se torcer o nariz, pode se criticar, mas como divulgadora da reencarnação, da imortalidade da alma, né, nós não estamos aqui aprofundando a questão, nós estamos falando de divulgação, de levar adiante essa cultura da imortalidade da alma. A Zíbia, ela está num lugar de destaque, quer queiram, quer não. Esse é o ponto. Eu vou aproveitar para a gente continuar, mas eu vou aproveitar a pergunta do Edson aqui, que nós vamos, claro que vai começar a cutucar, né? Mas o Edson está fazendo uma pergunta para nós aqui, ó. Na opinião de vocês, textos longos e com linguajar rebuscado tendem a deixar de ser atrativos para a modernidade, principalmente aos jovens nas redes sociais? Quem quer começar? Marcelo começa. Olha só, nós temos que separar os públicos-alvos, né? Nas redes sociais, nós temos um público que precisa de uma leitura mais instantânea. Então, um texto longo, eu não diria rebuscado, mas um texto mais robusto do ponto de vista de informação, um texto que faça remissões a outros autores, a livros não conhecidos, não popularizados, vai ter uma certa dificuldade de entendimento, de compreensão e de aceitação. Mas ele tem o seu público, né? Nós, por exemplo, estamos hoje em aproximadamente 50 grupos espíritas diferentes.
e percebemos que poucos são os grupos que trabalham com uma literatura mais embasada, mais aprofundada. A grande maioria são os textos curtos, geralmente textos atribuídos a espíritos, e que tenham uma forte conotação religiosa ou moral, né? Tem o seu público cativo, mas nós precisamos diversificar. Por quê? Porque as pessoas procuram coisas diferentes, procuram objetos diferentes nas redes sociais. No próprio ECK, a gente tem essa experiência, né, Baldo? Porque a gente percebe que muitas pessoas entram no grupo e partem para o comportamento que tem em outros grupos. Como eu estou em vários, eu vejo a pessoa mandar a mesma mensagem para 4, 5 grupos diferentes. E nós temos uma conduta, enquanto a isso, que é privilegiar o foco, o objetivo do grupo. Da mesma forma como na fanpage do Amigos do Bem. Há um projeto editorial, há uma proposta clara, que é não ficar no lugar comum, não ficar no espiritismo água com açúcar, não ficar no espiritismo água benta, né? Esse público existe. Essas instituições que fazem esse trabalho existem. Então, nós temos que diversificar. Qual é a proposta do Amigos do Bem? É aprofundar sem perder a ternura. É aprofundar sem complicar. É aprofundar colocando na mão das pessoas um ferramental que eles não estão acostumados a trabalhar. Então, o texto acaba sendo um convite para o estudo, um convite para a busca de outras literaturas, um convite para a participação em grupos que privilegiem o debate sério e não o debate ad hominem, o debate onde você quer apenas desqualificar o seu interlocutor, quer dizer que o que ele está escrevendo está errado, né? Desqualificando aquele que está dialogando com você. Então, penso que, além desse grande público preocupado com a mensagem de caráter moral, nós vamos encontrar pequenos segmentos que também vão ser alcançados se nós começarmos a puxar um pouquinho para a ideia da filosofia, da educação espírita, do aprofundamento dos temas. Perfeito. Wellington, quer algum comentário a respeito disso? Alexandre, nós temos a literatura espírita como um grande chamariz para a divulgação do próprio espiritismo. Agora, como o próprio Marcelo disse, é preciso identificar o público e o tipo de linguagem que você vai utilizar para divulgar a doutrina espírita. Eu bato muito nessa tecla, a questão da divulgação. Olha só, quantos escritores você tem que publicam artigos em grandes jornais? Você tem algum escritor espírita que publica artigo na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal da Tarde? Então, esse é o grande ponto. Nós produzimos uma literatura atrativa e que consiga penetrar nesses filões. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente poder introduzir a cultura da imortalidade da alma. E aí você não vai falar apenas com o público espírita, você vai falar com todos os tipos de perfis que você pode imaginar. Então isso é fundamental. E isso daí é um ponto pacífico na divulgação da doutrina espírita, né? O Marcelo que escreve, todos que escrevem, nós devemos ficar focados nisso. Será que o que nós estamos produzindo de literatura espírita serve para o cotidiano das pessoas? Será que o que nós estamos produzindo serve para o dia a dia? As pessoas podem assimilar isso como espiritismo? Como as pessoas podem compreender isso? Então, isso é fundamental para a gente falar em termos de divulgação, em termos de texto, em termos de literatura. Então, muitas vezes você tem textos que a pessoa não compreende, né? Como é que você vai colocar um texto do século XX,
de 1920, do século XX, mas da década de 20, da década de 30. Não estou dizendo para você interferir naquilo que o autor escreveu, mas você precisa repaginar. Você tem que ter autores, você tem que ter escritores que traduzam isso, que tragam isso para o cotidiano. Muitas vezes, eu participava do programa Diálogos Espíritas, do Centro Espírita Amor e Caridade, e iam ler um texto de Emmanuel. Vou dar um exemplo aqui. Olvidar. Quem é que conhece essa palavra? Olvidar. Né? Então, eu traduzia, colocava olvidar, esquecer, debalde, embalde. Então, aquele que quer divulgar a doutrina espírita, que quer levar ela adiante, tem que ficar atento nisso. Eu não estou falando para mascarar, eu não estou falando para empobrecer o texto espírita, mas para ficar antenado com o que o cotidiano exige. E isso é muito, mas muito importante mesmo, se nós estivermos pensando em termos de divulgação da cultura espírita, da cultura da imortalidade da alma. Nesse sentido, Wellington, eu só acho assim, a preocupação, por isso que eu cito vocês três, tanto que os três estão com a gente há tanto tempo colaborando, eu acho que tem, o Marcelo usa muito esse EQ, e é um lugar que a gente tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho, por alguns aspectos. O que eu falo sempre do superficial ou da mesmice é no sentido de não deixarmos de falar, por exemplo, acho que entrou a Sandra, a Sandra entrou agora há pouquinho, que nós não deixarmos ou não caímos na situação que nós temos visto de esquecer, por exemplo, Kardec, de repente a gente não falar de doutrina espírita, de nós caímos no caminho da autoajuda. Eu acho que a doutrina tem o caráter consolador? Tem. Nós temos essa ferramenta, talvez, ou com certeza, muito mais fortalecida, muito mais clara do que as outras denominações religiosas ou crenças? Absoluta certeza. Mas quando nós deixamos a doutrina, deixamos Kardec, e partimos, e nós temos exemplos mil, com multidões acompanhando textos, livros e aparições públicas, e esquecemos da doutrina, vocês não acham que isso, aí sim, a preocupação é com a divulgação, claro, mas eu vejo, por exemplo, vou citar o exemplo do ECK de novo, algumas regras muito claras no seguinte sentido, olha, nós estamos tentando estudar a doutrina espírita. Tá, então, esse é o objetivo do ECK. Olha, o Amigos do Bem, nós passamos por essa situação, vocês acompanharam? Olha, mas então não é uma página democrática? Mas a página do Amigos do Bem você não vai ofender ninguém. Você não vai fazer um comentário que ataque alguém na página do Amigos do Bem. E sem problema nenhum. Se eu não tenho nenhum problema com isso. Então, é nesse sentido que eu falo para vocês que eu acho que a gente consegue atender com os três. O Marcelo falou um pouquinho, se você chegar, por exemplo, o Washington tem muito da literatura do Washington que ele faz semanalmente, é sempre muito embasado na questão moral. Sempre, ou invariavelmente. Mas sempre embasado na doutrina espírita, sempre com cuidado muito grande em citar Kardec, citar a obra. Nesse sentido, vocês não acham que isso ainda falta, mesmo como você falou, no sentido da gente divulgar, mas, e vamos pegar o exemplo que nós estamos vendo hoje, de março para cá, na pandemia. As lives, o acesso à internet, absurdamente aumentou. E junto com isso, muita coisa boa e muita coisa ruim. Muita coisa superficial e muita coisa bacana. Quando nós falamos em divulgação, é nesse sentido. O que nós queremos divulgar? Nós queremos quantidade ou nós queremos realmente divulgar o que nós acreditamos ser, o que nós gostaríamos de estar recebendo? É nesse sentido. Quando eu pego o texto de vocês e a gente lê antes de colocar na página, são textos que, para mim, eu, Alexandre, gostaria de ler. Então, eu imagino que o público que nós estamos colocando também vai. Vai ter gente que vai ter o seu nariz, que vai ter um texto do Marcelo que não vai gostar, vai olhar um do Wellington e vai falar, mas não era isso que eu queria ler, ou vai fazer o que fizeram no sábado passado, não lê e faz um comentário por causa do título. Tem, mas é minoria.
Hoje, no Amigos do Bem, eu posso falar para você que é minoria. Ou quem está chegando e não conhece ainda, alguém compartilhou no grupo e foi lá, porque ficou muito marcado essa preocupação. Então, eu entendo o que você diz em relação à preocupação com a divulgação, mas vocês dois, com os textos dos dois, eu olho e a minha visão é sempre assim, os dois estão tentando tocar o coração de formas diferentes, tentando fazer com que o texto chegue a mais gente, mas sem, em momento algum, abandonar, por exemplo, o base doutrinário. O Alexandre, o Marcelo está aí e nós trabalhamos juntos, nós temos um grupo, tá, de plantão para as publicações do SCK. O Edson também deve estar escutando e ele sabe disso. Então, embora nós trabalhemos essa questão da divulgação, mas o SCK ele é extremamente rigoroso naquilo que concerne a divulgação da doutrina espírita. Tá? Então, o Marcelo depois vai falar com mais propriedade sobre isso. Mas nós conversamos todos os dias, absolutamente todos os dias, e sobre todas as postagens. E eu não vou dizer que nós somos perfeitos no que tange a Kardec, mas nós procuramos nos aproximar o maior possível dentro daquilo que a doutrina espírita traz. Então, eu estou em contato diário com o Marcelo e com o Edson no que tange a doutrina espírita. Então, a gente se preocupa em divulgar, mas não é uma divulgação pura e simples. É uma divulgação com qualidade. É uma divulgação que procura enriquecer esse debate do espiritismo. E agora o Marcelo vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. É a questão dos critérios, né? Quais são os critérios que a gente utiliza para considerar uma literatura, um simples texto, uma poesia, uma letra de música? No SCK nós usamos todas essas ferramentas, todos esses estilos para divulgar a mensagem de natureza espírita. Os critérios que nós utilizamos são não confrontar com princípios e fundamentos espíritas. Isso é ponto pacífico. Então vocês não aceitam outras ideias que não sejam genuinamente espíritas? Não, nós aceitamos. E nos nossos textos, as ideias às vezes aparecem. Eu me lembro que alguns meses atrás eu fiz um texto citando um trecho da música do padre José Fernandes de Oliveira, o conhecidíssimo internacionalmente Padre Zezinho, que fez parte da minha infância, deve ter feito parte da infância de vocês também e de muitos que estão nos ouvindo ao vivo ou depois vão ver a gravação. Por quê? Porque naquela letra existe um chamamento de natureza espiritual que não é contraditório, que não é oposto àquilo que o Espiritismo proclama. Eu, por exemplo, já publiquei no SCK trechos de falas do Papa Francisco. Eu já coloquei trechos de Martinho Lutero, eu já coloquei trechos de Mahatma Gandhi. Por quê? Porque eles aproximam-se do pensar espírita. E aí, em relação ao diálogo, em relação ao vocabulário, ou à linguagem que a gente vai utilizar, nós temos que ter uma cautela muito precisa. Nós não podemos subdimensionar o nosso público. Nós não podemos menosprezar quem está do outro lado da tela. Nós não podemos nivelar por baixo e dizer assim, não vão compreender determinadas informações. Nós não podemos minimizar a capacidade de entendimento das pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a estudar e a escrever na época que não tinha internet. E quando aparecia um texto na minha frente que tinha 3, 4, 5 palavras que eu jamais tinha ouvido, que eu não entendia o significado e que, portanto, elas no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, eu não conseguia entender o que é que o autor estava dizendo sobre aquilo, o que eu fazia? Eu ia no pai dos burros, que de burros não tem nada, é o pai dos inteligentes, que é o dicionário, o vocabulário. E, às vezes, durante o meu curso de estudo, não era mais o dicionário da língua portuguesa, já eram dicionários técnicos, vocabulários para cada uma das áreas de atuação das ciências humanas. Penso que hoje, com a ferramenta da internet, principalmente na palma da mão, através de um celular, nós não podemos dizer que as pessoas não estão entendendo os textos,
porque aquele que deseja realmente entender o significado de um determinado artigo vai atrás, vai procurar, né? Digita no Google a palavra, já vem a quantidade de páginas que trazem a tradução, a explicação, os sinônimos. Então, nós não podemos dar desculpa, as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Tem que sair um pouco desse nível de preguiça, desse nível de comodismo. E, como a proposta espírita é de educação, o Balbo ainda não estava na live quando eu falei isso, a proposta originária do espiritismo é educar. Educar significa também qualificar a linguagem, elevar o padrão de entendimento. E por isso os textos que estão na página Amigos do Bem têm esse teor. Nós tratamos de coisas com simplicidade, ou seja, sem necessidade de erudição, mas utilizamos termos que são corretos do ponto de vista da métrica doutrinária espírita. Fazer esse balancear essas ideias é fundamental para que a gente possa alcançar todo e qualquer tipo de público. Finalizando essa minha incursão nesse tema, temos que contrapor alguns elementos que são fundamentais. Clareza não é simplificação excessiva. Não é eu lotar o meu texto de gírias, de expressões idiomáticas, de falas populares, que eu vou alcançar um resultado melhor. Eu tenho que ser claro, mas eu tenho que também utilizar a linguagem adequada para o nível de proposta que é um texto espírita. Elitismo versus empobrecimento. Então, eu não posso elitizar utilizando palavras como as que o Balbo colocou há pouco, que fazem parte da década de 40 e 50 do século passado, mas eu não posso empobrecer o texto de maneira que ele fique piegas, que ele fique sem acrescentar nenhum valor, nenhuma ideia nova, porque o indivíduo ele vai à busca do novo, do que agregue valor, do que agregue conhecimento à posição onde ele se encontra. E, por último, separar bem separadinho o que é espiritismo do que é espiritualismo. Se nós não fizermos essa separação, nós vamos estar incorporando à prática espírita, ao texto espírita, à dinâmica espírita, ao movimento espírita, uma série de ideias que podem até ser bem intencionadas, que podem até, lá no fundo, ter um senão de verdade, mas não correspondem à principiologia da doutrina dos espíritos. Bom, eu vou aproveitar, antes de você comentar, Wellington, eu vou aproveitar o comentário do Marcelo para fazer um que eu tive um bate-papo com o Nazil, acho que umas 3 semanas atrás, falando do Richard. E muitas pessoas, o Wellington conviveu com o Richard, e deve ter ouvido isso também, eu ouvi de algumas pessoas, o seguinte comentário: eu não gosto do Richard, porque ele fala muito difícil. Eu estou falando para você, eu ouvi não é de uma ou duas pessoas, eu ouvi de muitas pessoas, eu não gosto do Richard, e vou mais longe, vou contar uma fofoca, ninguém está assistindo, também ninguém vai contar para ninguém, vou falar só para vocês dois. Dirigente de casas espíritas da região que não convidavam o Richard, porque o Richard falava difícil. Então, quer dizer, na minha humilde opinião, um dos maiores conhecedores da doutrina espírita no Brasil e no mundo, as pessoas não convidavam porque ele falava difícil. Então, só para aproveitar a deixa do Marcelo. E quem conviveu com o Richard, e eu falei isso para o Nazil, era uma simplicidade absurda a ponto de ser extremamente tímido, de não poder conversar com ele porque ele tinha vergonha. Então, quer dizer, de encontro que o Marcelo está falando, você pega os livros do Richard, uma vez eu brinquei com ele, ele ficou muito chateado comigo, porque ele tentava ser engraçado em muitas situações. E não era tanto. Porque ele tentava ser muito simples e ele não conseguia. Porque eu acho que o nível que estava o Richard era completamente diferente. Então, para ele trazer o conhecimento dele, porque ele tentava, ele se esforçava para fazer o simplista e não o simples, não encaixava. Você pega os livros dele do Rindo e Refletindo, é difícil dar uma risada, gente. E ele é super bem intencionado. Por quê? Porque ele saía do que ele queria falar. Você ia no Pinga Fogo, eu falei isso para o Nazil, o Wellington presenciou isso muitas vezes. Quantos anos o Richard falou no Pinga Fogo, sem tema pronto, sem nada, de peito aberto, com uma profundidade absurda, para alguém falar que o Richard falava difícil. Quer dizer, complicado da gente querer crescer dessa maneira, né? Ou entender a doutrina espírita assim.
Eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, AM, que hoje, infelizmente, já não existe mais, na cidade de Bauru, ali na Nuno de Assis. E estou em Bauru hoje. Trabalhei mais de 8 anos ali com o Richard e eu, sinceramente, eu nunca vi alguém com o poder de síntese que tinha o Richard. O Richard, ele conseguia responder uma questão complexa em 2 minutos e meio. Ele esgotava o tema, ele esgotava o assunto. Richard, eu chamo ele de o grande Cicerone do Espiritismo, porque ele estendia o tapete vermelho para quem está chegando à doutrina espírita. Ele tinha essa capacidade, essa habilidade de tratar temas delicados, muitas vezes temas complexos, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito, muito tranquila. Mas o Richard, eu não sei se é um problema, inclusive aí em Pederneiras, viu, Alexandre? Eu viajava muito com ele, levando para palestras, e ele era muito tímido. Então, se as pessoas não conversassem com ele, ele não conversaria com as pessoas. E ele quase não enxergava, tá? Ele não enxergava. Então, muitas vezes o sujeito passava do lado dele, ele não via, né? E as pessoas achavam que ele era metido, que ele era um mascarado, mas na realidade era um problema visual. Ele simplesmente não enxergava as pessoas. Teve, inclusive, no final de sua vida, aí, um acidente né, com a visão que o perseguia, mas ele foi aí um grande estendedor de tapete vermelho da doutrina espírita. Os livros do Richard, eles servem para todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, né, da introdução para a doutrina espírita. Então, eu acho que falta isso hoje no movimento espírita, alguém que dê esse pontapé inicial, alguém que faça esse diálogo com o cotidiano das pessoas, de maneira muitas vezes jocosa e inteligente, como o Richard fazia. Eu sou muito, mas muito suspeito para falar de Richard Simonetti. O discípulo nunca chegará ao mestre, e de fato, nunca, jamais chegarei a esse grande mestre que me introduziu no conhecimento da doutrina espírita. Todo o meu abraço, minha gratidão, meu amor pelo Richard. Eu só falei isso porque eu só aproveitei a deixa do Marcelo por conta disso, gente. Quando eu escuto isso, escutei várias vezes, eu falo isso para a Ana, eu ponho a mão na cabeça e fico chateado, porque é simplesmente absurdo. Então, eu só fiz aproveitar porque eu vi o Marcelo falando, não dava para deixar passar. Né? O Alexandre, isso em 1997, 1998, eu recebia, na época eram fitas cassetes. Lembra daquelas fitas que você gravava e tal, com pinga-fogo do Richard, né? E ele respondendo. Jamais imaginaria que 5, 6 anos depois eu estaria ali lado a lado com ele, trabalhando na rádio. Então eu aprendi muito. Tem um amigo meu que me deu gravado aquelas fitas cassetes, enfim. O Richard, para quem viveu em Bauru, para quem conviveu, tanto o Richard quanto o doutor Hernani foram, assim, excelentes professores. Que bom, né? Que bom que nós vivemos nessa época. Me considero um indivíduo de muita sorte por ter convivido com essas duas figuras. E agora está com você, está com o Marcelo, imagine, eu escrevo com o Marcelo. Olha só, olha o que a vida nos proporciona. A gente tem que aproveitar tudo isso. Eu conheci o Simonetti, a gente chamava ele mais de Simonetti do que de Richard, né? Eu conheci o Simonetti em 1985, quando ele veio fazer uma palestra em Florianópolis. Depois eu encontrei com o Simonetti no Rio de Janeiro, em 1987, na confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Naquela edição, eram 3 polos, eu estava num dos polos onde haviam 1.700 jovens, num CIEP, num morro do Rio de Janeiro, um hotel que tinha sido embargado pela justiça, e o Leonel Brizola tinha transformado em CIEP. Nós ficamos lá durante o carnaval inteiro, 6 dias,
e o Simonetti fez a conferência de encerramento da Comércio. Naquele ano foram 5.400 jovens em 3 polos. Imagina um movimento forte como era na década de 80 e 90, que a gente tem muita saudade. Depois eu tive a oportunidade de entrevistar o Simonetti 3 vezes aqui em Florianópolis. Inclusive, esses dias aí eu andei resgatando um texto e publiquei no ECK, inclusive com a foto. Eu novinho, estudante de jornalismo, entrevistando o Simonetti, e essa característica da timidez ele tinha, sabe? Ele não olhava para mim na hora da entrevista. Quer dizer, eu olhava para as minhas anotações, começava a fazer pergunta para ele, ele desviava o olhar. Quando eu baixava o olhar para ver se eu tinha esquecido de alguma coisa e voltava o olhar, ele estava olhando para mim, aí ele já desviava. Ele era muito tímido, ele tinha essa dificuldade, além da questão do problema da visão, que isso era o início da década de 90, ele já estava com dificuldade nisso, né? Mas, de qualquer maneira, o Simonetti, por exemplo, nós fizemos aqui várias feiras do livro espírita, né? Eu, por exemplo, participei da organização de pelo menos 7 feiras do livro espírita aqui na Grande Florianópolis. Em 4 edições da Feira do Livro, o livro Quem Tem Medo da Morte foi o mais vendido. Depois, superou o Para Rir e Refletir. Né? Por quê? Porque o Richard tinha uma técnica muito salutar, muito interessante, que era ser jocoso e, ao mesmo tempo, sério. Então, ele colocava no texto uma carga de bom humor, coisa que falta no movimento espírita em geral. Parece que o riso, o sorriso largo, é proibido dentro da casa espírita, que se torna, às vezes, um ambiente taciturno e, por isso, insalubre, onde as pessoas têm que entrar com a cabeça baixa, com os ombros caídos, como se estivesse colocando sobre os seus ombros o peso do mundo. Nós temos que voltar a transformar as instituições espíritas num lugar agradável de se estar, onde as pessoas se cumprimentam, se abraçam, se beijam, não agora por causa da pandemia, né? Vamos esperar para passar, vir a vacina, etc., mas transformarmos o centro espírita num local de convivência fraterna e agradável, para que as pessoas voltem, para que as pessoas não venham apenas para resolver os seus problemas, para que as pessoas façam amizades que duram a vida inteira e que possam também falar de coisas boas, de sorrisos, de gargalhadas, porque disso é que é feito a vida. Você tocou no assunto, mas sabe que eu já ia tocar com vocês. Bom, tem muita gente falando que o papo tá bom, mas vamos indo, né, gente? Vamos sair de casa. Mas no dia que eu fiz um bate-papo com o Edson, eu lembrei que eu estava rindo enquanto o Marcelo estava falando, que o Edson contou a história do silêncio é uma prece. Ele já contou isso para vocês? Não, mas conte. Como é que ele conseguiu tirar as placas do silêncio é uma prece dentro do centro que ele trabalha, que ele dirige lá. Mas o Marcelo estava falando, eu lembrei dessa história. Mas eu ia tocar nesse assunto com vocês dois. Pouquíssimos, como raríssimos, pelo menos do que eu acompanho, textos e comentários e artigos trazendo esse tipo de situação. Humor, ou uma coisa mais leve, ou uma coisa realmente até no sentido de cômica. Quando você percebe isso, ou quando acontece isso, eu já presenciei, por exemplo, algum comentário do tipo: nossa, assunto tão sério e a pessoa brincando. Isso, para vocês dois, que escrevem, que sempre estão com a gente, vocês não sentem essa falta? Por exemplo, o Richard é o que eu brinquei, quer dizer, os 3 livros refletindo, rindo e refletindo lá, eu falava para ele que era difícil ele tirar uma risada minha, mas o conteúdo doutrinário dele era bom. Mas não falta isso. Ele ficou bravo comigo quando eu falei para ele. Eu não consigo rir, mas tudo bem. Mas não falta isso para o movimento. O Edson perguntou aquela hora dos textos com um vocabulário mais difícil ou mais longos, se não afastaria os jovens do interesse por textos e tal. Se nós trouxermos, e nós temos tido, né, vocês dois acompanham a página, a gente tem tentado trazer muito jovem, muito moleque para falar, para conversar na página, nas lives, mas e com uma riqueza absurda, muito bacana. Não falta para o movimento, que eu não gosto dessa história do movimento espírita, mas não falta para a gente
esse lado mais leve, nós aproveitarmos a doutrina, falarmos de doutrina, como nós estamos conversando, que é a preocupação de vocês no texto, mas não está faltando um pouquinho dessa leveza, desse bom humor, essa coisa para quem olha, e contrário a isso que o Marcelo falou, de entrar no centro espírita, o cara está de frente, silêncio é uma prece. Olha, e o Wellington vai saber de quem eu estou falando, eu não vou falar o nome, porque é outra pessoa que ele disse, mas olha, criança está chorando, faz favor de sair do salão. Nós não estamos precisando de mais criança chorando dentro do salão, nós não estamos precisando de mais gente rindo dentro do centro espírita, nós não estamos precisando de mais jovem cantando dentro do centro espírita, não na mocidade, trancado na sala, para falar que tem. Mas lá no pátio, na cantina, nós não estamos precisando dessa alegria de quem acredita que a doutrina seja o que eu estou buscando e que eu consiga demonstrar isso feliz do que vestir uma roupa a hora que eu entro no centro de pessoa séria e não conviver com isso lá dentro, onde deveria ser um ambiente mais agradável? Meus amigos do movimento espírita, me perdoem, mas o movimento espírita é chato, ele é muito chato. O Marcelo tem uma página que chama Kardec da Real, que procura trazer com bom humor as lições da doutrina espírita. Era isso que o Richard procurava trazer, as lições do cotidiano, do dia a dia, da nossa vida, no mundo de prova e de expiação, com muito bom humor. Então, a doutrina espírita, não a doutrina espírita, mas o movimento espírita é um movimento muito chato, é um movimento muito sisudo, é um movimento muito embaraçoso, é um movimento que ainda não faz uma reflexão com alegria. Olha, eu conheço muito, tá? O Marcelo publica a revista Harmonia, publicava. Peguem os jornais que vocês têm de doutrina espírita. Eu tenho muitos. Peguem. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Você vai encontrar o sujeito falando de caridade, você vai encontrar o cidadão falando de amor, você vai encontrar o sujeito falando de ter que perdoar, aquela coisa toda. Mas você não entende ninguém traz uma crônica, ninguém traz um conto, alguma coisa mais interessante que possa te levar à reflexão. Por quê? Porque existe uma poda, existe um tolher à iniciativa do indivíduo. A doutrina espírita, infelizmente, acabou assumindo esse viés de religião no sentido de configuração, de instituição religiosa muito forte. Então tem que ser sério, tem que ser sisudo, tem que ser... Imagine, né? Imagine. Então, a gente precisa... Eu comento sempre com a minha esposa, eu digo, olha, para escrever um artigo desse, eu não escrevo. Eu não quero escrever isso, né? Eu escrevo muito. Eu sou, como o Herculano Pires, eu acho que eu sofro de grafoscopia, que eu estou escrevendo o tempo todo. E olha, a gente precisa pensar de uma outra maneira para poder atrair as pessoas, eu não digo nem só os jovens, mas atrair as pessoas para a doutrina espírita. Então, é tudo muito sisudo, né? É tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Um apelo que nós fazemos aí para a doutrina espírita ficar mais leve, ficar mais tranquila, trabalhar todas essas questões de uma maneira mais colorida, arco-íris, e não acontece. Infelizmente, não acontece. Pegue o jornal, leia. Quem não lê, meu amigo, leia os jornais espíritas e veja mais do mesmo. Meus amigos articulistas, me perdoem, vocês escrevem muito bem, trabalham muito bem, mas é preciso pensar com um pouco mais de criatividade. Leia você, meu amigo. Pegue os jornais espíritas. Não estou aqui fazendo uma crítica com o intuito de denegrir quem quer que seja. Não, longe disso. Mas para trazer uma reflexão para a nossa doutrina espírita. Escrevemos de uma outra maneira. Abordarmos... Porque, veja, meu amigo, o que você vai abordar aqui no planeta Terra? Você não vai abordar nada de novo.
as lições são as mesmas. Perdão, amor, dificuldade de conviver, e por aí vai. Não tem nada de novo. Agora, a questão da abordagem é o que pega. Então, eu vou ficar naquilo, né? De igreja católica, com todo respeito, a igreja católica, é claro, mas o público espírita merece um outro tipo de abordagem. Eu sempre falo isso. Falei para minha mulher, ela falou, não diga isso. Falou, olha, se me perguntarem, eu vou falar. E falei. E falei. Meus amigos articulistas, por favor. Tem uma questão que precisa ser tocada por nós, que é justamente a questão da empatia. O Alexandre até falou nisso ainda há pouco. Parece, ontem eu estava numa live falando sobre o Espiritismo, o grande desconhecido dos espíritas, que é, aliás, um dos títulos de uma das 80 obras do professor Herculano Pires, que foi mencionado pelo Balbo em relação à grafoscopia, né? Parece que as pessoas vestem o jaleco ou a camiseta espírita e vão para a casa espírita. E lá elas têm que manter uma aparência, né, uma formatação, uma conduta retilínea, como se nós fôssemos pessoas retilíneas, como se nós não estivéssemos envolvidos em todas as dificuldades e os desafios do dia a dia, né? Então, eu vejo como um problema estrutural do movimento espírita, seja o movimento presencial, seja o movimento virtual, né, como nós estamos falando da questão dos textos publicados nas páginas, nas fanpages ou nos grupos espíritas. Há uma preocupação muito excessiva em padronizar, né? Colocar dentro daquela caixinha espírita, de uniformizar as pessoas e os discursos. E aí entra o problema de castrar a liberdade ou a forma de expressão livre das pessoas. Quando nós concebemos, há cerca de 2 anos e meio atrás, esse projeto paralelo ao ECK que o Balbo mencionou há pouco, procure aí a fanpage Kardec da Real. Você vai, talvez, se escandalizar de início, né? Porque nós pegamos situações jocosas do dia a dia. Quero até fazer um parêntese aqui. Teve uma postagem que eu fiz já faz algum tempo, mas ela não foi entendida como estava sendo proposta. Eu peguei uma foto da internet onde tinha um comentário de que uma senhora, que era muito religiosa, ela pegou uma imagem que era, na verdade, de um roqueiro, né, de um líder de uma banda de rock, mas era fisicamente, lembrava Jesus de Nazaré, barbudo, cabelos longos. Então, ela gostou tanto daquela foto que ela colocou na parede, como está aqui a deusa Artemis, e todos os dias ela ia ali na sala da casa dela, sentava na frente do Jesus, que ela achava que era, e fazia uma oração, fazia uma mentalização qualquer. E aí nós fizemos uma postagem envolvendo essa ideia, que é uma ideia jocosa. Não estamos aqui duvidando da fé da pessoa. Não estamos aqui colocando nenhum senão em relação à religiosidade que ela tem dentro de si. O problema foi ela achar que aquela imagem de um roqueiro que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com as propostas morais do Evangelho, mas ela enxergou no roqueiro Jesus. E aí fizemos um texto que, embasado na obra de Kardec, dizia: cuidado com a idolatria, cuidado com as imagens, com os símbolos, porque o Espiritismo não cultua imagens, símbolos, o Espiritismo não patrocina idolatria nem de desencarnados, nem de encarnados, por mais autoridade moral que a pessoa tenha. E a idolatria acaba sendo um problema sério na doutrina, porque as pessoas vão seguindo determinadas pessoas, vão seguindo determinados livros, vão seguindo determinados autores espirituais. Aí, um belo dia, a gente descobre que nem o livro, nem a pessoa, nem o espírito são infalíveis, e aí a nossa fé, que estava depositada em cima daquele elemento que ruiu, como Jesus diz, né? A casa que não é edificada sobre o terreno seguro, ela rui. Então, nós não podemos edificar a nossa terra, a nossa casa, em cima da areia da praia, porque vai vir a primeira onda e vai derribar tudo. Então, essa proposta que a gente colocou no Kardec da Real é aproveitar a jocosidade que estava lá nos livros do Simonetti e trazer uma lição certa, uma lição séria,
dentro de um contexto aparentemente jocoso, divertido. A Maria Rosário Helvas também está lembrando o nosso outro projeto, que é o Espiritismo Descomplicado, que são vídeos pequenos, de até 6, 7 minutos, geralmente 4 ou 5, onde a gente procura passar determinados conceitos espíritas de uma forma simplificada que a pessoa possa ouvir no coletivo quando está indo para casa ou indo para o trabalho, que possa ouvir no momento de descanso, na hora do almoço, um pequeno recado que vai ficar ecoando dentro do cérebro, dentro da individualidade e que vai produzir efeitos, sabemos nós, muito positivos. Então, essa diversificação é o que o Walter falou. Se nós nos convertermos apenas em monitores da fé alheia, se nós ficarmos apenas sendo condutores, como pastores de ovelhas, nós vamos perder muita oportunidade. Essa diversidade, porque o mundo é plural, porque o mundo é diversificado, é um elemento que vai agregar muito valor na nossa proposta de comunicação e divulgação da doutrina espírita. Não, perfeito. Gente, para a gente caminhando, tá bom, nós passamos muito já, né, do que a gente tinha combinado. Está ótima a conversa, então mas eu vou aproveitar esse comentário do Marcelo para deixar vocês encerrarem, justamente nesse sentido, Marcelo. Eu acho que nós temos como eu disse para vocês, dos textos, ou de qualquer publicação que nós tentamos fazer na página do Amigos do Bem, sempre tomando um certo cuidado em relação a isso. Como eu disse, pouquíssimas vezes nós tivemos o desprazer de ter que excluir alguma coisa, porque realmente era extremamente desagradável, de mau gosto, muitas vezes sem ler, né? É o que eu digo. Eu vou citar um exemplo para vocês encerrarem o assunto, que eu sei que vocês passaram por essa situação há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, né, em relação a isso, e vai aqui um comentário para vocês encerrarem justamente nesse sentido. Eu tinha prometido que eu não ia tocar no assunto, mas eu não aguento. O Marcelo escreveu um texto sábado, fantástico, de uma sensibilidade incrível, e de que não tinha absolutamente nada a ver com homossexualidade. Nada. Todos os comentários que não foram os que normalmente tem em relação a isso, foram em relação à homossexualidade. Então, as pessoas não leram. O que eu falei para a Ana foi exatamente isso. As pessoas não leram. Uma das pessoas que eu acabei respondendo, porque eu vou falar para você assim, o comentário foi assim, ó, credo. Tá. Eu entrei no particular e falei, você leu o texto? É um absurdo. Tá bom, vou fazer a pergunta de novo. Você leu o texto e o que é credo? O que é que você não gostou do texto? Até para eu poder falar para a pessoa que escreve toda semana o que de repente você não gostou. Ou escreva no seu comentário. Credo, eu achei que isso foi de mau gosto. Isso não estava condizente com a doutrina espírita. E o seu comentário vai ficar lá, sem problema nenhum. Agora, credo, eu vou excluir o seu comentário. Eu não comento mais na sua página. Por favor, não me dê o trabalho de ter que apagar mais uma vez o comentário. Então, esse é um aspecto. E o segundo, que eu vou fazer o link para vocês encerrarem, foi com a proposta de vocês, no momento que nós estávamos vivendo, em relação ao preconceito. E foram apedrejados. E eu acompanhei todo esse movimento de uma forma, eu vou usar o termo que eu usei quarta-feira no estudo, extremamente imbecil. É esse o termo que eu usei na quarta-feira. Porque é a mesma coisa que eu falei para essa senhora. Espera acontecer a live. A hora que terminar a live, ou durante a live, olha, vocês estão falando um monte de bobagem. Bando de branquelo falando um monte de porcaria. Show. Sem problema nenhum. A sua opinião nós vamos respeitar. Agora, eu fazer uma crítica. Antes de alguma coisa acontecer, ou eu tenho uma mediunidade de premonição, que eu sei já o que vocês vão fazer, ou eu sou extremamente preconceituoso e arrogante a ponto de dar uma opinião antes de saber o que vai acontecer. Então, eu vou usar esses 2 exemplos para vocês encerrarem, e vocês estão expostos a isso. A página, claro que está, porque nós publicamos isso,
Claro. Mas vocês, o tempo todo, a cada texto que nós publicamos, vocês estão expondo, embora com a base doutrinária, ou com a preocupação da doutrina. Por isso, vocês foram convidados para trabalhar com a gente, ajudar a gente. Mas vocês sim estão expostos. Como é que é isso para vocês? Eu sei que foi um momento muito complicado, por exemplo, o da live, mas trazendo para os textos também. Com certeza, nós não conseguimos agradar 100% das pessoas que leem os textos que nós publicamos. Mas como é que é isso para vocês? Quer dizer, eu já adiantei para vocês, a postura do Amigos do Bem sempre foi essa. Pouquíssimas vezes nós tivemos que fazer isso e nós excluímos justamente por isso. Desde que tivesse vindo acompanhado de um comentário, olha, não está embasado na doutrina espírita, o comentário foi infeliz, show de bola, vai ficar o comentário lá para a gente discutir e até para vocês lerem o nosso também. Agora, um credo ou um VTM não vai ficar na página do Amigos do Bem. Sinto muito, mas não vai ficar. Então, eu queria muito que vocês encerrassem esse bate-papo nosso nesse sentido, porque vocês acabam se expondo e sendo vidraça quando vocês estão se disponibilizando tempo e o trabalho de vocês para tentarem expor a doutrina espírita, colocar um texto para que alguém se sinta tocado. Então, eu queria que vocês encerrassem, já com as considerações finais, mas nesse sentido, como é que é essa relação para vocês que acabam se expondo nesse sentido? Então, Alexandre, eu vou iniciar falando sobre a questão que envolve a modéstia do Marcelo, né? Ele não falou adequadamente sobre o Espiritismo Descomplicado, talvez até porque é um canal que ele faz, o canal é dele, né? Então, ele não quis falar, mas o canal é dele, o Espiritismo Descomplicado é um canal dele, ele grava vídeos objetivos de 3, 4, 5 minutos, vídeos rápidos, vídeos nesse sentido aí de YouTube, né, de internet, para poder explicar de maneira descomplicada a doutrina espírita. Então, você pode aí acessar o canal Espiritismo Descomplicado, que você vai encontrar o Marcelo, que é esse nosso amigo que está aí falando. Então, a Rosário e ele falaram como se as pessoas já conhecessem o canal, mas a gente sabe que tem muita gente que não conhece o canal e acredito que foi aí um arrobo de modéstia, né? O canal é dele, Espiritismo Descomplicado é um canal que a gente indica. E no que se refere a essa questão do racismo, eu vou ser bem ácido nos meus comentários. Isso daí é uma turminha que invadiu o movimento espírita, é uma turminha político-partidária que quer arregimentar pessoas para fazer parte da sua pauta e acabam não defendendo o negro, ou quem quer que seja. Eles não defendem absolutamente nada. Eles querem apenas causar. Por isso que eu disse que vou ser bem ácido nos meus comentários. Nos criticaram porque nós fizemos uma live apenas com brancos. Bom, o Marcelo está fazendo uma outra live com pessoas negras, e o negro deve estar, sim, né, participando do debate, é óbvio, mas eu digo a todo esse pessoal, a toda essa patotinha aí, que eu vou falar sempre sobre o racismo, escreverei sempre sobre o racismo, quantas vezes eu quiser, eles não vão me calar, não me calarão em absoluto, falarei quantas vezes forem necessárias, não os tenho como pessoas que eu aprecio, embora não lhes deseje absolutamente mal, não os aprecio, não aprecio a pauta que eles defendem, porque eles não defendem nenhuma pauta, eles estão apenas para tumultuar o movimento espírita. Se estivessem para realmente colaborar com a questão do negro, eles teriam feito uma nota de repúdio com o que aconteceu com a prefeita de Bauru, Suelen Rosim, não é? Rosim, não é, Alexandre? Rosim, pois é. Não fizeram absolutamente nada. Então, eles não estão defendendo nada. Esse pessoal não quer nada, eles não querem defender, e eles vão chamar de bolsonaristas todos aqueles que levantarem uma bandeira diferente. Mas a pauta do racismo é uma pauta humana. Ela interessa diretamente a todos nós, e nós devemos sim falar nos centros espíritas, e aí vou também ser mais ácido ainda nos meus comentários referentes
aos centros espíritas que não abordam o tema, é uma pena. Os centros espíritas não abordam o tema, os dirigentes não abordam um tema necessário, um tema do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque a finalidade de nós estarmos aqui é o progresso. Então, você tem, de um lado, esse pessoal que quer regimentar partidários, políticos, e você tem o centro espírita que também não toca nesse ponto. E aí vem, não falo pelo ECK, tá? Estou falando por mim. Eu estou falando por mim, o Wellington. E aí vem o ECK e acaba trazendo esse assunto à pauta, tanto é que o Marcelo está fazendo uma outra live e você recebe, porque crítica faz parte do processo, mas eles não criticaram, eles mentiram, eles inventaram, eles usaram de falácia. Então, é bem isso. Então, vejam, eu não estou falando pelo ECK, eu faço parte do ECK, mas quem está falando aqui é o Wellington, para deixar bem claro o posicionamento do grupo. O posicionamento do grupo é outro. Aqui é o meu posicionamento. Então, eu estou sendo bem ácido, tanto com essa patotinha e tanto com os dirigentes espíritas. E tenho certeza que fiz muitas inimizades. Mas que fique para a nossa reflexão todo esse tema. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aqui. Bom, vou dividir a minha fala em dois momentos, né? Primeiro, eu não sabia, acabei não acompanhando a repercussão do meu texto, que tinha como título Aprendi a dizer eu te amo para homens. Vou repetir a você que está do outro lado aí me ouvindo. Eu, Marcelo Henrique, 51 anos de idade, carioca de nascimento, morador de Santa Catarina, aprendi no curso da minha existência a dizer eu te amo para os homens. Não, eu não sou homossexual. Mas se fosse, qual seria o problema? O meu texto não fala de homossexualidade, o meu texto fala de sentimento, de amor, produto que você não encontra numa prateleira de supermercado, produto que está, muitas das vezes, em falta nas relações humanas. Então, eu fiz uma crônica muito sensível, muito carinhosa, muito amorosa, para dizer que, em determinado curso da minha vida, eu que tive uma educação mais ou menos castradora, não posso reclamar dos meus pais, não posso reclamar dos meus professores, não posso reclamar das pessoas que me educaram, porque era outra geração. Eu sou de 1969, 51 anos, como acabei de dizer. Então, eu tive uma educação que foi castradora, em parte. Então, eu não podia me referir nem ao meu avô, nem ao meu pai, nem aos meus parentes, primos, amigos, dizendo eu amo você. Como hoje o meu filho me diz, eu tenho um filho de 11 anos que me diz isso, né? Mas eu não pude dizer, eu vim aprender grande. Então eu coloco no texto exatamente isso. Eu não estou fazendo apologia à sexualidade. Então a pessoa olha para o título do texto e olha para a foto que eu escolhi, belíssima, em preto e branco, de um homem beijando o outro no rosto, com afeto, com amor, e a pessoa se escandaliza. Pois o momento é o momento do escândalo. Jesus disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você não precisa procurar na Bíblia, no Novo Testamento, está lá no Evangelho. Esse momento é o momento do escândalo, onde está sendo separado o joio do trigo. Qual é o joio? Aquele que graça dentro do movimento, mas é formado por ideias pessoais. Podem elas ser ideias partidárias, podem elas ser ideias de ideologias estranhas ao espiritismo, podem ser atavismos culturais, podem ser ranços do passado, dessa existência ou de outras. É hora de dar um basta a isso tudo. E aí eu entro no segundo tema. Como o Alexandre bem colocou, nós podemos criticar depois de ver, depois de ler, depois de assistir. Não foi isso que aconteceu. Então, faltou ética. Ética que é padrão, é referência obrigatória do ensino espírita. Nós temos que ser éticos, porque se não formos éticos, não vamos progredirmos. Vamos continuar sempre na mesma toada. Vamos ser deslocados
Terra de prova e expiação para um outro plano que seja um plano inferior do início do degrau evolutivo de prova e expiação. Não vamos para a Terra regenerada. E o espírita, às vezes, pensa que vai para uma colônia espiritual quando desencarnar. O espírita pensa que, por estar trabalhando dentro da ideologia espírita, o lugarzinho dele na Terra regenerada já está garantido. E é por isso que aparecem tantas pessoas com ideias estranhas e alienígenas e se misturam com as ideias espíritas, que detêm uma pureza, uma elevação de conhecimento, uma elevação de sentimento que muitas pessoas não conseguem transmitir. Então, Alexandre, encerrando a nossa participação nessa live, pedindo desculpas aí, às vezes pela efusividade ou pela quantidade de informação que a gente traz, nós devemos, nesse momento decisivo, que Herculano Pires chamava de a hora do testemunho, olharmos para dentro de nós, descobrirmos dentro de nós onde estão aqueles talentos escondidos, e pensar sempre que a nossa manifestação em relação ao outro é um bumerangue, ela vai, mas ela volta com a mesma velocidade que nós empreendemos a jogar o objeto. Então, aqueles que foram muito indelicados, muito violentos com uma proposta nossa, que era de esclarecimento à luz do espiritismo de um problema social grave, nós só temos a pedir que os bons amigos espirituais possam lhes alcançar no seu cotidiano e lhes dar a paz de espírito que eles não têm. Muito obrigado. Gente, bom, foi uma delícia. Eu só vou fazer um comentário a respeito do texto, mas tiveram duas situações. Quando eu li o texto que você me mandou, se você me mandou 1 ou 2 dias antes, e depois na minha página pessoal eu compartilhei o texto e fiz um comentário chamado no texto justamente por isso, eu aprendi a beijar homem como meu pai, embora ele nunca tenha beijado o pai dele. Foi esse o comentário que eu fiz. E fez uma questão absurda de que nós crescêssemos assim. Nós nos beijamos até hoje, meus irmãos, com amigos, muito cedo, porque nós crescemos dessa maneira, ficou muito fácil. Mas tem uma historinha muito rápida para a gente encerrar. Quando eu comecei a namorar a mãe dos meus filhos, tinha 89, eu estava entrando num bar em São Carlos, famosíssimo, era um movimento, todo mundo ia para o mesmo lugar, né, cidade pequena, e eu estava entrando, primeira semana de namoro, e eu entrei na frente, ou ela entrou na frente, e nós entramos para junto no lugar, e uma pessoa veio no encontro e me beijou. E beleza, e eu, para mim, uma coisa extremamente natural, depois eu entrando no bar, passou meia hora, 40 minutos, e ela com a cara amarrada. Falei, o que eu fiz, né? Estou quieto, sentei, tomei o chopp. Passou 1 hora e ela continuou com a cara amarrada. Na hora de ir embora, falei, escuta, o que aconteceu, né? Todo mundo ali, não falou nada, então. E nada, depois a gente conversa. Então, no carro, estava indo levar embora. A pergunta dela foi super simples, delicadíssima. Você é gay? Falei, ué? Não, mas o que aconteceu? Falei, será que eu olhei para alguém, cantei alguém no bar, alguém me cantou, eu não percebi? Falei, mas por que da pergunta, né? Mas eu achei muito estranho. Por quê? O senhor deu um beijo numa pessoa na hora que nós entramos no café? Bem, então, mas na frente de todo mundo. Uhum. E você fala isso com essa naturalidade? Uhum. Mas por quê? Porque era meu primo. Mas mesmo assim, é estranho, né? Falei, olha, para você talvez, para mim não, porque são assim, com os meus primos, e se prepara, porque são assim com os meus amigos também. Então, gente, é tão pequeno, e eu fiz esse comentário porque uma pessoa entrou e fez um comentário infeliz também na postagem, e depois na roupa amassada de um amigo que fez um vídeo, agora que vocês também participaram, para dezembro, e ele, sabe qual é o comentário infeliz, para a gente realmente encerrar? Falei, mas eu mostrei a foto do meu filho que falou credo. Falei, olha, era melhor você começar a ensinar ele a te beijar. E mostrar para ele que não é credo, porque você vai ter problema com o seu filho mais para frente. Porque se o seu filho não te beija, se você não beija seu filho, e ele está falando credo porque ele viu uma foto, eu acho que você precisa realmente começar a se preocupar, não com o texto do Marcelo, com a relação do seu filho
com você. Gente, muito obrigado, foi uma delícia. Passamos muito da hora, mas valeu a pena. Espero que todos tenham gostado. Vai ficar disponível, já foi transmitido pelo YouTube, mas depois a gente deixa na página também. Ô Alexandre, só um apontamento. Eu estou em Bauru. Se você for na Feira Amor, amanhã eu vou lhe dar um beijo, então. Caso você vá, eu vou estar na Feira Amor lançando livro e eu vou lhe dar um beijo para a gente celebrar esse livro, o título do texto do Marcelo. A gente bate uma foto e manda no WhatsApp para ele e aí fica tudo certo. Ou postando depois no Face, né? Que é para rolar mais um monte de credo. Gente, obrigado, Marcelo, Wellington, mais uma vez, obrigado, é sempre uma alegria estar com vocês. Hoje o tempo realmente passou voando, né? 1h30 a gente batendo papo, mas realmente foi muito agradável. Obrigado pela participação, pelos comentários, mais uma vez pela riqueza com que vocês acabaram trazendo os temas que nós conversamos. Obrigado. Temos muitas outras oportunidades. Gente, boa noite a todos. Beijo a todos. Obrigado.